Paz do Senhor, meus amados, Renato Silva com mais uma palavra de reflexão para nossas vidas. E a palavra de Deus hoje para nós está em Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Amém? O que nós vamos refletir nessa manhã é sobre a nossa vida, onde o nosso coração, nós planejamos muitas coisas na nossa vida. Nós planejamos e não colocamos nas mãos de Deus, não confiamos em Deus. E muitas vezes esse caminho que nós escolhemos não é o desejo de Deus, a vontade de Deus. Que assim como o versículo diz, o Senhor dirige os seus passos. Amém? Às vezes você planeja uma certa coisa que não dá certo, mas é a vontade de Deus. Às vezes você espera alcançar alguma coisa que você tanto tem almejado, mas não acontece. É da vontade de Deus. Você tem colocado nas mãos de Deus os seus caminhos, os seus passos, os seus projetos, os seus objetivos. Assim como o versículo diz, o homem planeja o seu caminho. Eu planejo seguir o meu caminho, eu planejo ter o meu projeto, eu planejo fazer a minha vontade, mas a vontade não é minha, e sim de Deus. Onde assim o versículo mesmo conclui nos explicando assim, que o Senhor dirige os nossos passos. Quer dizer, Ele caminha, Ele conduz, Ele fala, você pode ir, porque Ele dirige os nossos passos para a vitória. Deus sabe tudo que vai acontecer ali na frente. Sabe aquele projeto que você tanto almejava que não deu certo? É Deus falando, não é para você, não é a hora, nem é o momento. Confia em mim, porque Deus sabe a porta que Ele fecha, Deus sabe a porta que Ele abre. Amém? A palavra de Deus vai dizer, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele vai fazer com que você prospere, Ele vai fazer com que você entre por um caminho que lá no final você vai ver a vitória que Ele tem para você. Mas aí você fala, mas esse caminho está dolorido. Nesse caminho que você está passando vai ter buracos. Esse caminho que você está passando vai ser estreito. Esse caminho que você está passando vai ter lutas, vai ter dores. Mas creia que você vai ter a vitória, porque é o caminho que Deus está designado para você. Porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas creia que eu venci. O caminho que Jesus quis seguir, Ele queria seguir, mas era o caminho que Deus dirigiu para ele. Lembra no Getsemane que Jesus disse assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ele planejava o caminho, ele sabia o caminho que ele tinha que seguir. Mas aqui naquele momento de angústia, ele falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E eram os passos que Deus tinha para Jesus naquele momento. Que era um passo de cruz, um passo de luta. E muitas vezes esses passos que você está seguindo está sendo doloroso. Às vezes esses passos que você está seguindo está saindo lágrimas. Às vezes esses passos que você está seguindo está doendo. Às vezes nesse caminho que Deus te colocou, Ele está tirando pessoas. Às vezes nesses caminhos que Deus te colocou, Ele está colocando pessoas. Mas Ele quer que você comece a confiar nos passos. Comece a confiar no caminho que Ele está te colocando. Muitas vezes você se encontra num caminho onde pessoas tentam tirar você desse caminho, onde pessoas tentam tirar você desse caminho que está doloroso, mas Deus manda te dizer nesse vídeo que você permaneça firme, que a palavra de Deus diz, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, continue firme no foco que é Jesus Cristo. Se Jesus está falando, prossiga, prossiga. Se Jesus falar, pare, descansa, descansa. Não fica eufórico, querendo, mas o que Deus quer é que você entregue seus projetos na mão dele, que ele vai fazer acontecer. Não adianta nada você se desesperar, não adianta nada você se espernear
colocar os pés pelas mãos sem a direção de Deus. Porque lá na frente, quando você quebrar a cara, o seu projeto não dá certo, você vai falar para Deus: o que eu fiz? Mas Deus vai falar: você não colocou na minha mão. E o mais interessante é que muitas vezes nós colocamos projetos na mão de Deus. Só que nós não confiamos no caminho que Deus está designando e nós vai lá e pega esse projeto da mão de Deus e tenta fazer do nosso jeito. Mas não é do meu e do seu jeito, é do jeito de Deus, é dos passos de Deus que Ele quer que você siga. Não é do meu jeito nem do seu jeito, e sim da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz: sem mim nada sois, sem mim nada podereis fazer. Entrega tudo nas mãos dele, que ele vai abrir essa porta. Entrega tudo na mão dele, que ele vai curar. Entrega tudo na mão dele, que ele vai abençoar a sua vida, a sua família. E lá na frente, você vai ver que essas lágrimas que você tem derramado vai valer a pena. Que lá na frente você vai ver que esse choro que você tem tanto chorado vai valer a pena, porque esses passos vai te levar para o céu. Esses passos vai te levar a bênção que você tem buscado. Amém? Permaneça firme na presença de Deus, não desista. Se você tem pensado em desistir no meio do caminho, não pense. Pense antes de você ter entrado nesse caminho. Como era a sua vida? Será que vai compensar você voltar todo esse caminho para trás? Ou vai compensar você confiar em Deus e seguir em frente nesse caminho? Amém? Eu quero que você reflita um pouco sobre a sua vida antes de conhecer Jesus. E se você ainda não conhece Jesus, receba Ele na sua vida. Comece a andar nesses caminhos dele, que Ele vai te mostrar o que Ele é, o que Ele pode fazer. Se esse caminho que você está percorrendo está difícil, entregue no Senhor. Se você não conhece o Deus ainda, que muda, que transforma, que renova, eu quero que você busque Ele. Não estou falando para você virar aquele fanático, mas sim em Cristo Jesus. Placa de igreja não salva. O que somente salva é Jesus Cristo. Que você busque a Jesus Cristo. Ah, mas então eu não congrego. Você tem que congregar. Você tem que estar em uma igreja. Você tem que ter o seu pastor. O importante é congregar e buscar a Deus. O importante é ter Deus no seu coração para dirigir os seus caminhos. Amém? Não fique andando no caminho sem direção. Porque quando você anda no caminho sem direção, você já tentou andar no escuro? Você já tentou andar no escuro? Como você consegue? Você pode cair num buraco. Você pode tropeçar numa pedra. Agora, quando você anda na luz, você tem visão de todos os buracos. Você tem visão de cada pedra. Você tem visão de cada obstáculo. E essa luz é Jesus Cristo. Essa luz é Jesus Cristo que hoje entra na sua vida para mudar, transformar e renovar a sua estrada, o seu caminho. Mas esse caminho não é o que você quer. Esse caminho é o que Deus quer. E Ele vai te levar para um caminho de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Receba esse vídeo, guarde no seu coração. Provérbio 16:9. O homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Amém? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes, grupos, para que a palavra de Deus receba, que a palavra de Deus entre no coração de cada pessoa que esse vídeo vai ser enviado. Amém? Siga meu canal, Renato Silva, Palavra de Reflexão, onde nós temos palavras que edificam, que muda, que transforma. Não sou eu, mas sim a palavra de Deus que é lançada. Amém? Guarde no seu coração. Um grande abraço, a paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Graças a Deus.